Boa noite, queridos e queridas de My Heart, como vocês estão? Pois bem, agora são 11 horas da matina e eu aqui falando com vocês. O que eu não faço por vocês? Pessoal, hoje eu vou começar com uma novidade para vocês, tá? Na verdade, duas novidades. Nós vamos falar de um livro que eu não falo faz um pouco de tempo, né? O Lessons with a Grandmaster, do Boris Gulko. E, inclusive, é uma das partidas mais importantes desse livro e você vai entender por quê. Em primeiro lugar, gente, curte aí, compartilha esse vídeo, se inscreve, ativa o sininho, tá bom? Vocês me ajudam demais. E as novidades que eu queria falar para vocês o canal Capivarov Xadrez está no Instagram também, tá bom? Então lá eu vou postar todos os meus livros, os meus set de peças, dicas de livros, diagramas legais, tem foto da minha cara para quem quiser me conhecer, vou postar foto do espaço, né, os eventos que acontecem aqui na barbearia, enfim, é bem legal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram e também o meu link de afiliados da Amazon para você que for baixar o PDF do livro, tudo bem, mas se você quiser comprar esse livro aqui, tá? Eu tenho o link da Amazon, então você ajuda o canal também, comprando por lá, tá bom? Vou deixar o link da Amazon do livro físico, se você quiser comprar, né, a sua cópia. Então vamos lá, gente. O vídeo vai ser longo, como sempre, tá? Eu sei que tem gente que gosta e quem não gosta, enfim, né? Volta pro TikTok, porque isso aqui é xadrez. A partida de hoje, pessoal, ela é a partida 3 do livro, tá? O Gulko vai jogar contra o Ataque Torre, tá? Contra o Anthony Miles, em uma partida de 1987. E por que eu escolhi ela, né? Gente, é uma partida muito estratégica, então ela vai ensinar muito sobre meio jogo, criação de planos, pensamento estratégico. Então, inclusive, vão ter vários exercícios, tá? Para vocês durante a partida. Então, fazendo um pouquinho sobre essa partida, o que o Gulko fala? Ele fala que foi o primeiro torneio aberto mundial, né? Eles estavam ganhando já era o round 5, né? E tanto o Gulko quanto o Miles tinham ganhado 4 partidas, né? 4 de 4, só tinham vitórias. Então esse era um jogo importante para ele. Era o primeiro ano do Gulko nos Estados Unidos e a primeira vez que ele ia encarar o Miles, né? Então, vamos lá. Miles está de brancas, Boris Gulko está de pretas e a gente vai falando enquanto a gente joga, né? Na verdade eu não, quem vai falar com vocês é o Gulko, eu só estou aqui traduzindo. Então vamos lá. Brancas jogam D4, partida posicional. Cavalo F6 pelo Gulko. E aqui o Miles não entrou, o Gulko jogava Grunfeld naquela época, né? Para quem não conhece, gente, a Grunfeld a galera joga esse, né? Você prepara uma Índia do rei e quando o cara joga esse, sinal que ele vai empurrar E4, né? Na Grunfeld você não joga bispo G7, porque aqui você entra na Índia do rei, né? Você permite o E4 e joga aqui. Na Grunfeld, antes do cara jogar o E4, você empurra o D5 para impedir, né? E aí tem todas aquelas linhas, né? Do cara jogar e, enfim, ou às vezes tomar aqui, toma e você toma, só mais ou menos a Grunfeld, né? Aí o cara joga o E4, você toma, dá o centro para as brancas e você vai destruir esse centro. Porque vamos supor que vem um lance qualquer aqui, ou aqui, você vai jogar o C5. Isso aqui é uma Grunfeld, tá? Não vem ao caso, mas para você conhecer.
Aí fica difícil, né? Porque se o cara toma, ele perde a torre, né? Com cheque, bispão aqui. Se tomar, se avançar, perde a torre do mesmo jeito. Então, tem todos esses temas. E o Boris Gucci, gente, ele jogava, na época, ele era um jogador de Grunfeld, tá? Então, o que ele fez? Jogou D4, cavalo F6, né? Contra peão dama é uma forma bem versátil de você abrir o jogo, né? De vez de você escancarar logo o que você vai fazer aqui, o cara joga aquelas linhas mais, né, menos ortodoxas. Então, o que o Miles fez? Ele não entrou nas linhas de Grunfeld. Ele jogou cavalo F3, tá? Então, ele evitou C4, cavalo C3 para entrar nas linhas da Grunfeld. O Gucci continuou nos planos dele, jogou um G6 e o Miles deu início ao ataque torre com bispo G5, tá bom? É uma linha bem afiada, assim, bem aguda, sabe? Bispo G7, protege o cavalo. Cavalo de B em D2 pelas brancas. E repare que o Gucci, ele vai jogar, ele vai acabar transpondo por uma Benoni, né? C5. Eu jogo Benoni, né? Então a gente bate o olho, a gente já meio que reconhece, né? Às vezes vem o E6 primeiro, enfim. Mas ele jogou o C5, cai numa estruturazinha de uma Benoni moderna, né? E olha só que legal, o que ele diz pra gente aqui? Por que o Gucci ele jogou o C5 antes de rocar? Isso a gente tem que também começar a pensar nas partidas, porque ele pode muito bem, né, fazer o rock aqui, convocar o rock. Só que a gente tem que rocar, pessoal, não é porque a gente pode rocar simplesmente, né? Você tem que rocar primeiro porque você quer, né? Faz parte do seu plano, então você quer rocar agora, então você roca, tudo bem. Ou porque você precisa rocar, convocar o rock. Agora, não porque você simplesmente abre uma vaguinha e você quer... não tem nada para fazer, tá, vai, resolve o burocrático aqui. Não. Porque, veja que se ele convoca o rock, o que poderia acontecer? Tá perdido? Não, longe disso. Mas as brancas poderiam solidificar com C3 e joga um D6, por exemplo, para empurrar o C5 depois. O que pode acontecer aqui, né? E4. Aí vem o C5, D toma, bispo E2 e as brancas estão melhores um pouquinho, né? Tá difícil de você empurrar o E5, porque vai ter sempre o tema da cravada chata, né? Pode começar alguns temas aqui, um tático, pressionar o ponto, enfim. As brancas estão um pouco melhores, né, em desenvolvimento. Agora aqui, o que acontece? Vamos voltar aqui, como é que estava esse negócio? Estava assim. Como é que estava? Estava assim. Quando as pretas jogam o C5 direto, você já cria contato, entende? E o seu rei está mais próximo do roque do que o rei das brancas, ou seja, quando você cria contato e começa a abrir a posição, você cria perigo para o rei que está no centro, né? Você vai esconder o seu rei, gente, abrir a posição quando o rei está no centro é perigoso, tá? Se você tiver com o rei escondidinho, o cara está com o rei no centro ainda, estoura, abre a posição que vai começar a surgir alguns temas táticos aí, deixa a posição bem dinâmica. Então o que o Miles fez? Vocês vão ver que as brancas vão jogar também de uma maneira bem afiada, tá? Tomou? Não. Ele forçou
a mão das pretas, tá? Forçou, tomou aqui, porque força o cara a tomar com o bispo e jogar um cavalo E4. Veja aqui, cavalo E4 aqui, desculpa. Porque veja que se ele toma, gente, ó, se o cara me toma um D por C5, você tem um dama A5 aqui, ó. Entendeu? Desculpa, ô gente, tá assim. Como é que o cara toma aqui, né? Você tem um dama A5, né? E aí veja que não tem como defender C5, tá? Não tem como jogar um B4 porque vai perder o peão. Não tem como proteger com o cavalo está cravado, né? Vamos ver. Um bispo E3 volta para defender, vai permitir um cavalo D5, né? Ó. Concorda comigo? Ou mesmo um cavalo G4. Enfim, sei lá. Já fica embaçado aqui. Pode vir temas como um cavalo A6, ó, começa a pressionar. Então já não é muito legal, né? Tomar. Então o que as brancas fizeram sabiamente? Já troca, né? Tomou aqui. Bispo retoma, obviamente. Cavalo E4 com tempo no bispo. Bispo toma D4. Cavalo toma D4. C por D4. Dama por D4. Roque. Pausa, pessoal. Pausa. Vocês vão entender depois, no final da partida, que às vezes a gente fica muito apegado, né, com o bispo do fianqueto, e é normal isso. Mas veja que o Guco sabia o que ele estava fazendo. Lógico, ele estava muito bem preparado, tá? Mas veja que ele entregou o bispo do fianqueto, né? Não se preocupou com isso. Ele ainda convocou o Roque depois, em seguida. Vocês vão entender por quê. Vamos analisar, gente. A posição, ela tá, vamos dizer que ela tá igual, tá? Analisa aí, dá um pause. O que vocês acham da posição das pretas, das brancas? Que plano que dá para fazer de cada lado? Vamos ver. As brancas. Qual que é o ponto positivo das brancas aqui? Bom, um dos pontos é que as pretas não têm o bispo do fianqueto, né? Costuma ser uma vantagem, né? Claro. Pode começar, já que o cara rocou e deu uma leve enfraquecida nas casas pretas, as brancas podem ter H4, H5 e atacar a ala do rei, né? Então tem sempre esse tipo de plano. As pretas, ela tem dois peões centrais sólidos, né? Vai ficar bem firme no centro. As brancas têm um peão central apenas, né? Esses peões podem muito bem, gente, avançar com o tempo na dama, por exemplo, né? Podem ou avançar com o tempo no cavalo, ou, né, enfim, jogar aqui, avançar aqui, né? Se bem que eu não gosto muito disso. As pretas têm também o quê? Um lance de desenvolvimento com ganho de tempo, né? Cavalo C6 com tempo na dama, né? Veja que isso aqui vai virar uma estruturazinha parecida com uma siciliana, tá? Coluna C aberta. Então o plano das pretas vai ser atacar pela ala da dama, tá? As brancas sabem aqui que o lance D5 é chato,
É um problema, tá? É um problema para as brancas, que vai vir com o tempo no cavalo. E aí as pretas vão começar a se soltar, tá? Então, o que o Miles fez? Ele jogou cavalo C3, tá? Guardando essas duas casas, inclusive impedindo o D5, tá bom? E aí vamos ver a análise do livro. Hugo, por que ele não impede com C4, né? Veja que ele seguraria a casa também. C4 é pior porque permite, por exemplo, dama A5 cheque, né? E aí dama C3, mesmo com a troca das damas, cavalo C6, E3, já abre o bispo, D6, dama por A5, cavalo por A5, B3 segura a rapadura. Trocar as damas, gente, aqui é bom para as pretas, tá? É tudo que as pretas querem, porque acaba com o perigo do mate, tá? Não tem mais isso daqui, H4, H5, H6 para atacar, porque vai abrir a coluna H, mas não tem mais problema, as damas foram trocadas. E perceba que isso aqui, ó, fica uma estrutura de siciliana. E a gente sabe que costuma levar para um final muito bom para as pretas, esse tipo de estrutura, né? Agora, um lance aqui é possível, tá? Vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar ao... Como é que estava antes? Estava assim. Vamos lá. Ó, tá desse jeito. E se, por exemplo, jogasse rocão aqui? Veja que rocão já traz mais uma força nessa casa, né? Aí se o cabra joga um D5, pode até tomar, trocar as damas e centralizar a torre, né? Um rocão dá para vir com dama A5 também, tá? Por quê? Começa a bater aqui também, né? Então teria que empurrar para não perder o peão. Cavalo C6 com tempo na dama, né? E aí, por exemplo, dama D5, dama toma, torre toma, F5 com tempo no cavalo, dá a casa, né? E aí, qual seria, o que você faria aqui? Por isso que essa partida tem alguns exercícios para que no famoso estilo do e se? What if? Nessa posição, pensa no seguinte: se você invertesse o tabuleiro, você está de brancas, o que você gostaria de jogar se você tivesse de brancas? Por exemplo, isso aqui não aconteceu na partida, mas se fosse no caso do rocão, porque rocão é possível, inclusive o Guco fala que o Zurabi em 91 jogou isso aí contra ele, nessa mesma posição. Então o que as brancas queriam fazer aqui, né? Desenvolver o bispo de F1, concorda? Então o que ele quer fazer aqui? Ou G3, jogar o bispo em fianqueto, ou E3, para abrir o bispo pelo centro, concorda? Então qual que é o lance para as pretas aqui? Que daria uma boa iniciativa? Claro, né? Joga F4, cria problema. Agora é desconfortável para as brancas, seria no caso, né? Porque já não tem esse, porque você toma, e nem, ó, nem E3 e nem G3 dá certo, porque qualquer um dos dois, ó, se jogar esse, toma, abre a coluna F para você jogar. E aí vai vir, né? Vai começar a passar o rodo.
E caso jogue esse, vai ser a mesma coisa, vai ser assim, né? Aí já começa, né? Torre F2 aqui já vai ser um problema. Então, se jogasse rocão, essa seria a situação, tá bom? Mas vamos voltar na posição aqui, ó. Vamos... Cadê? Tava aqui, dama aqui. Cavalo... Aqui, ó. Tava aqui, né? Pimba, pimba. Então vamos lá. A ameaça é D5, então ele defendeu com o cavalo C3. Cavalo C6, ganha um tempo na dama. Dama D2. Agora, pause. O que será que as brancas querem fazer aqui, né? A pergunta é, qual que é o melhor lance para as pretas, pessoal? Pausa o vídeo aí e vê se você acha, né? E sempre, essa partida vocês vão aprender a sempre se perguntar o que o seu adversário quer fazer. Aqui está meio claro que o plano do cara é fazer rocão. Amém? Amém. Né? Achando que o boi vai dormir. Mas o boi não vai dormir não. Se você joga qualquer outro tipo de lance, o cara vai fazer um rocão, tá? E aí, ó, coluna D vai ficar com torre e dama, vai ficar um pouco pressionado, né? Demais. Então você precisa de um plano para, primeiro, ativar o bispo da dama, que não se mexe, né? E ameaçar a segurança do rei, tá? Que é o que o aluno do Guco fala, né? O Joel. E aí o que o Joel diz, aqui o aluno do Guco, ele fala assim, cara, eu jogaria D6, tá? O Joel jogaria D6, porque ele, né, protege esse peão, passa o bispo, enfim. O Guco, ele fala assim, cara, você tá certo, né? O plano das brancas é rocar e tudo mais. E começar um ataque na ala do rei, puxando o peão H, né? Vai abrir a coluna e vai conseguir um ataque ali. Só que ele fala o seguinte, ó, o Guco fala o seguinte, as pretas têm a oportunidade de prevenir esse plano por uma combinação de troca de damas, tá? Iniciar uma troca de damas que vai enfraquecer a ala do rei, tá? E aí o que acontece? As pretas terão uma estrutura de siciliano, tá? Que vai ajudar muito, né? Vai dar boas chances no final. A gente sabe que um final de estrutura de siciliano é muito bom para as pretas. E as pretas não vai ter preocupação mais de levar mate no meio jogo, né? Qual que é o lance então? O lance que o Guco jogou é dama B6. Por quê? Tá batendo em 2 pontos, ó, aqui ó, B2 e F2, tá? Já tá ameaçando imediatamente B2 e caso rocão, cai o peão de F2, tá? Então o que acontece? Além de você prevenir o cara de rocar e já pendurar um peão, já tá preparando esse, ó, e trocando as damas. Dama D4. Então, o que o cara fez, né? Torre, bola 1. Às vezes a gente fala, né, pessoal, assim, poxa vida, mas o cara podia muito bem empurrar, né? Só que, sabiamente, ele não fez isso, o Miles, né? Porque veja que ele tem o bispo de casas brancas, né? E aí ele vai colocar peões em casas brancas. Parece que não vai fazer nada agora. Mas futuramente, quando ele precisar empurrar esse peão para cá, veja que ele vai ter uma cadeiazinha em casas claras e vai atrapalhar um pouco esse bispo, né? Fora que, né, pode se criar fraqueza em casas
escuras, né? Mesmo que não tenha o bispo, esse cavalo fica desprotegido, né? Ele ficaria fraco aqui em C3. Então, o que ele fez? As brancas, eles revogaram o direito de rocar, né? Mexeu a torre, tudo bem, vamos lá. E aí, dama D4. Já meio que força uma troca de damas, né? Jogou um torre D1, né? O cara ainda perdeu um tempo. Dama por D2 cheque. Conseguiu, o Guco conseguiu. Torre por D2. D6. E agora vai começar o show, né? Cavalo D5. É um lance que parece bom, só que aqui no livro o Guco diz que interroga, é um lance duvidoso, tá? Não é um erro crasso, mas é uma imprecisão. Por quê? Parece um lance bom, né? Porque veja que se você ataca o meu cavalo, tem esse, dá um duplex, né? E tem algo assim, ó, já vai minar a sua estrutura de peões e tudo mais. Só que, gente, isso daqui, ó, trocou dama já, isso aqui não é problema nenhum, tá? Peão dobrado. Principalmente se for peão central. Ninguém quer, né? Ninguém quer. Mas quando é a gente que tem um peão dobrado, a gente é que nem peido e filho dos outros. A gente aguenta só o nosso, né? Nossos filhos e peido nosso. Mas dos outros a gente fala que é ruim, né? Não teria vantagem para as brancas, né? Inclusive, olha só a linha que ele dá aqui. O Guco, ele fala que ele não se preocupa muito, tá? Com o cavalo D5. Porque, o que ele diz, ó? Se caso... Ah, já mostrei essa variante aqui, ó. Além do que, abre a coluna F, né? E o centro é das brancas, ó. Se caso joga pra cá, né? Ó, atacou, joga, pá, pá, pá. O centro é meu, coluna F é minha. E a outra coluna semi-aberta das pretas, ó. As duas colunas semi-abertas são das pretas. Então, o branco não tem nenhuma compensação. Então não tem tanto problema não, tá? Para mostrar que a gente fica com medo de umas coisas, às vezes, que a gente não precisa ter medo, né? Então jogou o cavalo D5, não é lá grandes coisas. E aí o livro fala, encontre o melhor lance para as pretas, né? O Guco fala o seguinte, o melhor lance para as brancas aqui era ter jogado E4, tá? E4, para não perder o controle dessa casa de B5 com o cavalo. Porque, gente, as pretas vão atacar na ala da dama. Então vai chegar isso daqui, tá? Vai chegar o ataque da minoria aqui. Então, ele fala que depois desse lance aqui, ó, ele consegue ganhar espaço na ala da dama imediatamente, tá? Então qual que é o lance? Que o Guco jogou B5, né? As brancas desenvolvem por fianqueto, né? Precisa abrir o bispo. Bispo D7, bispo G2. E aí vamos lá. Qual que é o melhor lance para as pretas aqui? O que você jogaria, né? O aluno do Joe, ele fala o seguinte, cara, mestre, as pretas precisam tirar a torre, por exemplo, da longa diagonal, porque veja que a espingarda está aqui, ó. Esse é o famoso bispão da Catalã, né? Que, ó, passa o rodo aqui, ó. Esse cavalo ficaria cravado, né? Podia até ter alguns temas assim, né? Ó, de cheque com o cavalo, esse cavalo não pode tomar porque cai a torre, né? Já perde uma qualidade, esse tipo de coisa. Então o aluno do Guco, ele fala assim, ó, cara, eu preciso tirar a minha torre da longa diagonal, né? Do bispo,
e eu colocaria ela na coluna semi-aberta. Então o aluno dele jogaria torre em C8. Só que, deixa eu só abrir aqui, gente, a manga da camisa. Olha que legal isso. Olha que bacana. Por isso que essa partida aqui é tão interessante. O Guco fala o seguinte: você está certo, meu filho. As pretas têm que mexer a torre de A8. Não é legal deixar na mira do bispo, não. Só que torre de A em C8 seria um erro estratégico, tá? Não é um erro crasso estrategicamente falando, não taticamente. Por quê? O plano das pretas é atacar, é jogar na ala da dama. Perceba aqui, ó. Tirando a coluna F, que está na ala do rei, mas as pretas não vão atacar por aqui, você não tem essa coluna porque ela está fechada. Não tem essa coluna, porque além do peão, né, ela está semi-aberta para as brancas. As brancas não têm um peão, mas as pretas têm. Agora, se você joga torre de A em C8, essa torre vai aonde? Por onde que ela consegue jogar? Então, o que o Guco quis dizer com isso? E qual foi o lance dele? Lembre-se, torres ativas. Ele jogou torre de A em B8. Torre de A em B8. Vai apoiar o avanço desse cara e deixa C8 para outra torre passar. Tá? Então, lembre, o cinzeiro vai jogar por aqui. Roque pelas brancas. Mas olha só. Torre de F em C8. Segue o plano. Agora, o cara precisa evitar, por exemplo, um cavalo E5, né? Por exemplo. Ou então, cavalo C5 aqui seria bem chatinho. Então, F4, é isso, F4, segura a casa. Rei F8, eu entendi por que ele jogou. Entendi por que ele jogou. Cavalo quer vir para C4, ó o oposto aqui, ó. Imagina um cavalão aqui. Que problema? E a rota do cavalo, a rota do cavalo para C4 é via E5, C4. Entendi. Por isso que ele jogou F4, para ele não deixar o cavalo ter essa rota. Se bem que o cavalo tem essa rota também, né? Por A5. Mas vamos lá. Rei F8. Agora tá tranquilo. Por quê? Vamos lá, gente. Vamos lá. Né? Antes de tudo, antes de jogar o cavalo para cá, ele tem que proteger esse peão, porque senão, ó, duplex com varanda. Leva o duplex com varanda, pera lá. O leitão não gosta desse tipo de lanche, é complicado, pera lá, meu irmão. Na pista o cara tem que jogar esse. Ó, então ele não pode tirar o cavalo daqui antes de proteger, claro, E7. Então, rei F8, segura, agora a rota fica livre, né? E4 pelas brancas, e aí, cavalo A5. Vamos lá. Beleza. O Joel, ele diz aqui que ele queria até jogar um A5 primeiro, só que jogar um A5 é complicado porque, além de tirar a casa de A5 do cavalo, né? Porque eu vejo que o cavalo quer ir para C4, mas ó, ele não tem mais essa rota porque o peão segurou. Aí você tira a casa da outra rota do cavalo, então ele não tem mais esse posto avançado, né? Aí ficaria complicado. Enfim, vamos lá. Então o lance é cavalo primeiro. Vai chegar a hora do A5. C3 pelas brancas, tá? Porque foi atacado o peão, então teve que empurrar. Mais prudente aqui, o Guco diz que seria este daqui, ó. Cavalo E3.
tá? Segura aqui, cavalo C4, já toma, e joga um C3 aqui, ó, já segura a rapadura, pelo menos neutraliza o cavalo, tá? E aí, só que a posição tá difícil aqui, para as brancas já tá bem difícil, porque o ataque tá vindo muito forte. Só que aqui as brancas já poderiam jogar por um empate, né? Então vamos lá. Mas ele empurrou o C3, o cavalo veio para C4, deu um duplex, torre E2. E agora, gente, é uma parte muito importante. Eu quero que vocês pensem estrategicamente, tá? Estrategicamente. Não tem tático, não tem nenhum golpe, nenhuma rasteira. Tô falando assim, ó. Estrategicamente, a longo prazo, pensando em estrutura, pensando em casas, um posto avançado, um futuro ataque, futuros pontos débeis que você pode deixar, isso tudo é estratégia, tá? Qual que é o melhor lance das pretas aqui? Melhor lance das pretas. Primeiro pensa qual que é a melhor peça das brancas, tá? Pausa o vídeo aí e analisa aí, se você está de pretas, qual que seria a sua preocupação, né? Ó, esse bispo tá uma merda, por enquanto, né? A não ser que ele abra por aqui, mas aí o cavalo fica desprotegido, né? Perde o posto. Essas torres estão meio descoordenadas, ó. Veja que qualquer coisa do tipo assim, ó, parabéns para você, né? Já cai uma qualidade. Então, isso aqui é um perigo, hein? Em casa clara ainda, casa do cor do bispo, isso aqui é um perigo. Vamos lá. Isso nos mostra que esse cavalo é a peça que mais joga das brancas. É claro, né? Tá em D5, que é uma casa desgraçadamente forte e perigosa, né? Então, o que você tem que fazer? Trocar. Pensando nisso, você não tem, ó, muita perspectiva com esse bispo aqui, ó. Por esse lado tá trancado, né? Para cá, ó, você não tem essa casa, né? Essa casa para quê? Se você vai ser atacado de novo, o cara vai tirar a torre e vai atacar de novo. Você vai ter que voltar seu bispo. O que você vai fazer? Né? E aí, pensando estrategicamente, o que eu quis dizer é o seguinte: se você troca por aqui, por exemplo, você toma, peão toma, você tirou a peça boa dele, eliminou a sua e deixou ele com um bispo idiota. Quer ver só como seguiu? Qual que é o lance? Bispo E6, exatamente. Bispo E6, tá? As brancas querem muito jogar bola 3, tá? Então o que o cara fez aqui? Torre C1. Põe aqui. Jogou um torre C1. Veja que, pessoal, cavalo E3 para salvar o cavalo não dá certo. Não dá certo porque as peças vão ter as peças muito mais ativas, no final melhor ainda, porque ó, o cara vai trocar, é isso que ele quer, tá? Torre vai tomar, ó, e vai jogar um B4 e aí já era. Aí já era. Porque mesmo que tome aqui, você pode tomar aqui, você pode tomar aqui, você pode infiltrar a torre primeiro. Aí tá complicado, porque tem dois, ó, peão atacado e torre entrando. Então é complicado esse tipo de coisa, tá? Então vamos voltar aqui. Como é que tava esse negócio? Pá, né? Tava assim, né? Então foi jogado, ó, o bispo E6, torre C1, bispo toma,
e toma. E veja só o que eu falei, ó. A recaptura faz com que esse bispo fique mal. Fique mal. Porque ó, nessa diagonal não tem muito o que fazer, né? Essa é a diagonal mais ativa no momento. Só que ó, você fixou um peão aqui, ó, né? Então você restringiu o próprio bispo. E esse cavalo joga muito mais do que esse bispo, tá? Agora vamos lá, pensando no seguinte, as brancas querem jogar B3, tá? Pensando nisso, não tem como evitar, gente. Vou dar uma dica para vocês, não tem como evitar o B3, tá? Mas você pode desencorajar esse lance. Qual que é o lance profilático que você pode fazer que deixa esse B3 bem broxa, o cara perde até a vontade de jogar? Qual que é o lance? Vamos lá. Pausou aí? Vamos lá. Lance que exclama. Torre C5. Exclama. Tá? E aí, o cara teve que jogar Rei F2. Porque se ele jogar um B3 agora, ó, o cavalo volta para B6, tá? Pressionando. Ah, joga um torre D2, torre de bem C8. Olha que desgraça. E aí, ó, você tem dois pontos débeis. D5 tá fraco, porque tá atacado duas vezes, protegido uma, tá? Tá protegido duas, mas vai começar a vir mais chumbo. Você tem essa debilidade, você tem C3 de debilidade, que está defendido uma vez, atacado duas. Então, pensamento estratégico, né? Então, vamos lá. Estava onde isso daqui? Estava aqui, né? Essa torre estava aqui. Estava assim, assim. Então, jogou esse. Rei F2. Agora sim, né? Assim. O cara vai tentar passar o rei para a ala da dama e tentar defender, tá? A5. Só agora. Porque você tem que primeiro melhorar a posição das peças, tá, gente? Depois você vai procurar por ruptura de peão e tudo mais. Torre de E em C2, tá? Porque veja que tem uma grande chance de começar a vir chumbo grosso aqui. Cavalo de B, desculpa, cavalo B6, né? E agora as pretas combinou dois planos aqui, né? Primeiro, atacar, preparar um B4 aqui. E aí, né? Se tomar aqui, já toma. Ó. E atacar D5, né? Só que agora o Miles encontrou o melhor lance. É um lance que exclama, hein, cara? Ó, A3. A3. Você fala, Hugo do céu, mas eu não enxerguei por que esse lance para o plano das pretas aqui. Por causa de um tático, tá? Tem uma ameaça aqui. Pode muito bem cair o cavalo das pretas. Porque o cara fez aqui? Não tomou ainda, tá? Não tomou aqui ainda, tá? Porque com o A3, se caso você tome D5, você leva B4. E mesmo que troque, ó, toma, atacou a torre, que é a defensora do cavalo. E aí, né, vamos supor que volte aqui e
ganha uma peça, né? Então, isso tudo aqui são indícios táticos que tem que tomar cuidado. E a gente não vê isso, né, pessoal? Por causa de um A3 idiota aqui. Então jogou A3, o que ele fez? Torre de B em C8, dobrou. Tá? O que as brancas teriam que fazer aqui agora, né? O aluno do Joel fala assim, ó, cara, eu jogaria torre D1, tá? Tentando me segurar em D5 aqui, ó. Duas defesas. Porque veja aqui, ó, aqui tem só uma defesa, que é o bispo, e dois ataques, torre e cavalo, né? Inclusive o Guco fala, o lance que o Miles jogou foi esse lance que você sugeriu, inclusive, torre D1, só que é um lance muito passivo, muito passivo, e vai levar uma posição estrategicamente perdida, como a gente vai ver, tá? Aqui ele teria que jogar o que? B4, esse aqui era o lance, tá? Toma, torre, sei lá, C7, volta, porque até Voltaire voltava, rei E2, sei lá, um torre A7, tem a coluna, vou jogar lá, tentar pegar aqui por trás, né? E aí as pretas estão melhores, né? Só que aqui as pretas ela tem um jogo melhor, só que as brancas têm, sei lá, chance de escapar, vai. Tentar alguma coisa aí. Mas esse torre D1 aqui é um lance bem banana, né? Porque aqui as brancas vão jogar um rei D3 aqui, ó, e tentar segurar aqui. Concorda? Tenta fazer outra coisa, passa o bispo para cá, atacando esse peão, enfim, né? Seria uma decisão menos passiva, vai. Mas vamos lá, tá? Como é que tá aqui? Tá assim, né? Posição é essa, o cara jogou torre D1, morto por 1, morto por 1000, vamos lá. Cara, as brancas não jogaram B4, as pretas foram lá. B4 exclama. A por B4, A por B4. Torre D3 pelas brancas, tá? Porque é muita pressão em D3, né? Não dá para essa torre ficar em D1, porque ó, são duas defesas no peão e ó, 1, 2, 3 ataques. Então, leva mais uma defesa. E agora, qual que é o lance, gente? Tá? Qual que é o lance? O aluno do Joe sugeriu cavalo... Cadê? Cavalo A4. Trazendo mais uma pressão aqui, ó. Mais uma pressão. Mas aí diz que o Guco fala, você pode aqui, se você jogar esse lance, as brancas têm esse, entende? E aí você agora vai cair B4, né? Agora cai B4 e é você que está cravado. Ó. Você que não pode tomar, porque senão cai aqui, né? Vai cair aqui, ó. Enfim. Então é melhor o quê? Desculpa, estava assim. Então melhor do que cavalo na coluna A, torre na coluna A, né? Então vamos lá. Torre de D volta para D2. Olha que triste. B3 ataca a torre. Torre C1. Olha como que as torres estão feias, né? Estão descoordenadas. Torre A2 pressionou. Bispo F1. Bispo F1. Por quê? Por que o cara joga um bispo F1 aqui, pessoal? Porque ele está com medo disso daqui, ó, de cavalo C4.
Ó, dando um duplo. E aí tá atacando, né? P2. E aí vai cair. Então o cara joga esse. Só que é triste porque você previne o cavalo C4, mas você não previne esse. Que cai, vem com a mesma força, né? Então, vamos lá. O cara jogou. O bispo F1, cavalo A4. E agora a partida está no final, né? Rei E1, rei vai tentar encostar. Torre por B2. Já leva o peão. Torre por B2. Cavalo por B2. Torre bola 1. Cavalo volta para A4. E aí cai B3. Só que cai C3 também. Bispo volta para G2, porque foi atacado o peão. E agora você pensa o seguinte: sobrou o ponto fraco de D5. Lembra, gente? Lá atrás, então a torre vem para C5, junto com o cavalo pressionar o ponto. Tá ameaçando ganhar o peão. Torre B8 cheque, rei G7, rei E8, rei F6 defende, G4, cavalo toma, já ganhou um peão, G5 cheque, rei E6. Aqui é legal porque o Google ele conta que o Miles agora ele tomou, né? Ele tomou aqui. Mas diz que ele falou assim, ó, diz que o Miles, sem soltar do bispo, porque a gente sabe que em torneios, em campeonatos, você encostou na peça, você tem que jogar, né? E se você soltar a peça numa casa, é ali que você tem que ir. Só que ele diz no livro aqui, ó, que o Miles, em tom de brincadeira, tipo, piada, né? Colocou o bispo aqui em H3 e falou mate. Mas depois ele, com a mão do bispo ainda, ele voltou e tomou o cavalo, né? Aí o Google ele disse que ele ficou matutando isso, cara. Mas por que ele assustou? Mas aí depois ele percebeu que ele teria esse, né? Teria esse e não seria mate, né? Claro. Mas ele tomou. Torre tomou. Rei F2. Agora vamos lá. Tá no final, hein, da partida. As pretas têm 2 peões a mais, tá? As brancas, elas podem ter um contra-jogo contra o peão de H7, né, via torre H8. Amém? Amém. Porque ele pode tentar, né, criar um peão passado, alguma coisa do tipo. Como que você elimina esse contra-jogo? Qual que é o lance? Esse é um lance assim, gente, ele pode parecer difícil, mas depois que você faz ele, você fala, caramba, cara, era tão óbvio. Pensa aí, pausa o vídeo. Vamos lá. É um lance que a gente às vezes não pensa em fazer, tá? O lance foi H6. H5 também é bom, né? Porque o cara pode tomar presunto aqui ou não, né? Mas ele tem a opção de não tomar. Aqui H6 é ainda melhor, porque você cria contato. Porque aí se não tomar, você vai tomar, né? Aqui. E o cara tomou. Você fala, nossa, o cara vai entregar o peão, cara. E agora o peão tá 2 casas da promoção. Só que agora tem esse, né? Torre H5 atacou os 2 peões. Torre H8. Torre por H2 cheque.
rei G3, torre H1 pelas pretas, rei G2, torre Voltaire para H5, rei F3 aqui, mas depois de rei F6, as brancas abandonaram. Tá? Porque esse peão das brancas não vai a lugar algum. Tá? Veja que o cara não tem H7 porque o rei entra atacando a torre. Essa torre, a hora que sair, sei lá, vai cair o peão. E assim, gente, a gente não precisa nem ser mestre para saber que, poxa vida, 2 peões a mais no final, poxa vida, 2 não, 3 peões a mais, né? Porque a hora que tomar aqui vai ficar com 3 peões a mais. Isso aqui ganha fácil, né? A gente que é capivara ganha, imagina mestre, né? E caso o cara jogue, por exemplo, pessoal, um lance de rei, né? Um lance de espera, ou um rei G3, por exemplo, um exemplo, tá? Jogar um rei G3, você tem ou G5, que é legal, porque toma, o rei toma e já encosta no peão, né? Já força, ó, 2 ataques no peão, na hora que encostar aqui vai vir e não adianta dar cheque, porque cai o peão. E se caso vamos lá, o cara jogue um rei G3, você tem esse e você tem esse também, né? Passa esse peão. Então vai ganhar, porque se o cara vier pra cá, você vai, de qualquer forma o seu rei vai entrar aqui, gente, e não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo. Aqui não pode, né? Você vai jogar e tal, pode jogar esse. Então não tem como você ganhar, né? Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Vou deixar o link do livro, né? O link da Amazon para vocês, quem quiser comprar. Sigam lá, Capivarov Xadrez, tudo junto. Eu vou deixar o link do Instagram aí. Segue lá, pessoal, dá uma força. Espero ver vocês lá também, tá bom? Aquele beijo, aquele abraço e até a próxima. Beijos do Magro.